enchendo os nossos corações, enchendo a nossa vida, sedenta de Ti, somos sedentos de Ti, somos desejosos da Tua presença, mais do que tudo em nossa vida. Tu és, Tu és. Oh, Senhor, vem, Senhor, enche-nos, arruma a casa, faz Sua Tua vontade, cumprir nossa vida. Esse é também o nosso desejo. A presença de Deus é maravilhosa, queridos. Esse é o grande anseio do coração humano. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que nós estamos vivos nessa terra, para atrair a presença de Deus. Nós precisamos disso. Nós temos uma necessidade disso. Não há nada que substitua a presença de Deus na nossa vida. É tão real, é tão palpável, que nós gostaríamos de armar tendas aqui e ficarmos aqui para sempre, para nunca perdermos isso. Mas eu quero dizer para você que Jesus, a teologia perfeita, Jesus, a expressa imagem do Pai, Ele já veio à terra, Ele já veio aqui, e Ele trouxe o mundo dele aqui para essa terra. Ele trouxe esse mundo e colocou dentro de nós. Nós temos isso dentro de nós. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos morada do Espírito de Deus. Nós não precisamos de tendas. Nós somos a tenda.
Ele vem. Coisas aqui e você pode ir sentando aí no seu lugar. Deus abençoe vocês aí. Vamos lá, né? Primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17. É um versículo bem curtinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo fala: orai sem cessar. Pronto, fala isso aí, pronto. Orai sem cessar. Aí a gente pergunta assim, mas como é que é esse negócio? Sem cessar, sem parar, sem vacilar, né? Sem tremer, sem chorar. Pode tremer, pode chorar, mas não vacile. Ore sem cessar. E queridos, uma das formas de oração, e a forma mais gostosa para mim, pelo menos, é a adoração. Adoração é quando a gente entra na presença de Deus e aí nada mais importa. Mas é nada mais mesmo, sabe? Nada mais mesmo. Não tem mais preocupação nenhuma com contas a pagar, com o filho, com o ex-marido, com a esposa, com o casamento que ainda não chegou, né? Com o dia de amanhã, o dia de ontem. Não tem nada de preocupação. Adoração. Mas eu quero falar nessa noite de um outro tipo de oração, que é a oração de intercessão. É a oração em que você pede, que você suplica. A Bíblia usa essas expressões, súplicas, né? Pedidos. E quando a gente coloca diante de Deus as nossas súplicas, as nossas petições, os nossos pedidos, e Jesus fala assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. A todo aquele que bate, se abrirá. Deus tem prazer, no final, na conclusão desse texto, dessa fala de Jesus, ele fala que Deus é bom, que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará boas coisas e dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus é bom em todo tempo, queridos. O nosso conceito de bondade, o nosso conceito de paternidade é que está errado, porque muitas vezes nós vemos os padrões de paternidade e de bondade humanos e nós confundimos isso. Mas Deus é todo bom, Deus é essencialmente bom, nele não há trevas, ele é luz em todo tempo, ele é todo bom, e é esse Deus bom em todo o tempo, é esse Deus, é esse Pai Celestial que nós oramos. Nós não oramos a figuras feitas por mãos humanas, nós não oramos a uma ideologia, a uma teologia, a uma filosofia, nós não oramos a um ser inanimado e muito menos a um ser inatingível. Nós oramos ao Pai Celestial que deseja ser encontrado. É Ele que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos orar, queridos, nós precisamos orar.
Não precisamos orar por uma obrigação religiosa. Não precisamos orar para cumprir tabela. Nós não precisamos orar para dizer para outros, para o pastor, para o líder, para alguém que nós estamos orando. Nós precisamos orar porque essa é uma necessidade do nosso coração. Nós precisamos ter vida de oração. A oração é uma expressão de relacionamento com Deus. Por isso que a gente não pode colocar uma fórmula. Nem Jesus colocou uma fórmula. A oração que está expressa lá em Mateus capítulo 6 é um modelo de oração em que ele dá uma direção, mas não é uma fórmula, não é uma reza, não é algo que a gente tem que repetir. Nós temos é que viver. Jesus então nos ensina a importância da oração. Nós vemos que muitos filhos de Deus não têm uma vida de oração, e não tem uma vida de oração porque não vê o resultado na sua oração, e aí entra a frustração, não sabe por que orar, não sabe por quem orar, não sabe pelo que orar. É uma oração que não gera frutos, não traz resultados, que não adianta nada. Então muitas vezes cai na religião, que é uma oração fria, repetitiva, para cumprir tabela. Mas nós não estamos aqui para cumprir tabela, nós somos mais do que vencedores. Nós somos chamados a ter um relacionamento com o Pai através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Nós somos chamados a ser sacerdotes nessa geração. Nós somos chamados a ser embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. E para isso se cumprir, nós precisamos ter essa vida de oração. Mas uma vida de oração que seja frutífera. Uma vida de oração que gere frutos na nossa vida, que gere frutos nas pessoas ao nosso redor. Então a oração não pode ser um ritual, uma atividade religiosa. A oração deve ser uma comunicação, uma comunhão, um relacionamento com o Pai. A oração precisa ter resposta. Se a oração não tem resposta, ela tem alguma coisa errada. Deus não faz nada à toa. Amém, pessoal? Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus mandou a gente orar. Deus disse que é para a gente orar. Propósito, tem que ter uma razão de ser, tem que ter uma razão de existir. Deus não quer que a gente fique gastando tempo em oração simplesmente, sabe? Não é aquela coisa assim, não, fica aí orando que é para você não estar aí fazendo besteira. Não é isso, gente. Oração é muito mais do que isso. Oração é para você gastar o seu tempo, ao invés de estar fazendo besteira, está orando. A oração é para trazer resultados. A oração é para trazer o reino de Deus a essa terra. Foi isso que Jesus disse: vocês querem aprender a orar? Eu vou dar um modelo para vocês. Eu vou dar uma referência, um padrão para vocês. Vocês oram sempre dirigindo-se ao Pai. Ele é o nosso Pai, o Pai Celestial que está nos céus, o Pai que é bom em todo tempo, que olha para nós em todo tempo e que deseja intervir na nossa vida. Por isso que nós devemos orar pedindo que o reino dos céus venha aqui a essa terra. Nós vamos orar para que a vontade de Deus, que é feita de maneira perfeita nos céus, também seja feita aqui nessa terra. Essa é a razão da nossa oração. Oramos para que o reino de Deus se manifeste aqui nessa terra. Oramos para que a realidade do céu venha aqui e transforme a realidade da terra. Não é isso que nós queremos? Queremos transformar esse mundo, queremos tornar, a Bíblia diz que nós devemos buscar que a terra se torne habitável. Por isso que nós precisamos orar para que as coisas aconteçam. E Deus é fiel na sua resposta. Lá em Marcos 11:24, Jesus disse: por isso vos digo que tudo quanto pedides em oração, crede que o recebestes, e assim será convosco. Sabe que Jesus, Ele confia tanto no pedido,
na resposta ao seu pedido de oração, que, gente, eu tenho que correr um pouco, então eu vou citar as referências. Lá em João capítulo 11, quando ele vai ressuscitar Lázaro, Jesus faz assim: Pai, graças te dou porque me ouviste. Olha só, está lá em João 11, 41 a 44. Ele fala: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele está falando isso antes de ressuscitar Lázaro. Olha que tremendo. Antes ele fala: Pai, levantando os olhos ao céu, Jesus disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. E ele continua dizendo assim: eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, que eu assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E aquele que estivera morto saiu, com os pés e as mãos ligados e as mãos faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Você percebe? Jesus confia na resposta do Pai. Jesus crê na resposta do Pai. Jesus sabe que o Pai vai responder, por causa da sua comunhão com o Pai, por causa do seu relacionamento com o Pai. E é isso que nós devemos buscar, queridos. É esse relacionamento perfeito com o Pai, por meio de Jesus, que vai garantir que a nossa oração tenha efeito nessa terra. Então você agora vai perguntar do seu irmão aí do seu lado, pergunte dele assim: por que eu devo orar? Pergunta aí, meu. Por que eu devo orar? Agora responde para ele o seguinte: porque você está no controle. Aí você vai dizer assim agora: não entendi. Então, não é para repetir, não, mas mas então eu vou explicar, já que você falou, né, assim, não entendi, eu vou explicar. Quando Deus criou a terra, lá em Gênesis capítulo 1, Ele estabeleceu um decreto sobre o homem. Gênesis 1, 26, Deus diz assim: que o homem tenha domínio sobre a terra. O homem tenha agora domínio sobre a terra. Sabe, gente, quando Deus fala, não é uma opinião. Quando Deus fala, não é algo que Ele acha, ou que é uma opção, ou que é algo, ou Ele está falando por falar. Não, Deus é um rei, Ele é rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Aquilo que Deus fala é um decreto real sobre todas as coisas. Deus fala, e aí Ele emite um decreto, uma sentença definitiva, transitada em julgado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Não tem mais recurso. Deus estabelece: tenha o homem domínio sobre a terra. Deus entregou o controle. Sabe, quando Deus tem uma televisão e a televisão é dele, ele tem o direito de assistir o que ele quiser, mas ele entrega o controle da televisão na sua mão. Quem é que vai definir os canais? É você. Deus tem uma casa, mas Ele deixa você morar na casa. Quem vai definir? Eu não falei isso, né, semana passada. Quem vai definir o que você come? É você. Quem vai definir o que você come? Imagina, foi o exemplo que eu dei. Imagina assim, que você está morando alugado. Você está morando alugado. Então lá você vai botar a sua decoração, vai botar o móvel que você gosta, a cama que você gosta, você vai comer a comida que você prefere. Você tem um controle ali. Claro que esse controle não é absoluto. Tem alguns limites, você não vai poder quebrar a casa. Estão entendendo aqui? Então Deus estabeleceu alguns limites, mas Ele deu o controle da terra ao homem, dentro de certos limites. Mas quem define o que acontece dentro dessa casa chamada terra é o homem. É por isso, queridos, isso está lá em Salmos também 115, 16, que diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. É por isso que Deus não é culpado das desgraças que acontecem aqui na terra. Quem está bagunçando esse negócio somos nós. Quem bagunçou a terra foi o homem.
homem, com o pecado, com a independência de Deus, com a rebeldia, com a ingratidão, com a murmuração, com a desobediência. As coisas que acontecem, guerras, invejas, divórcios, abusos, uso de drogas, violência, assassinato, isso é culpa de Deus? Não. Quem é que faz todas essas coisas? São os homens. E é geralmente os homens sem Deus que fazem isso. Como é que é culpa de Deus? São os homens que esquecem-se de Deus e praticam essas coisas. Aí você vai dizer, tudo bem, isso é obra humana, mas aí quantos terremotos, furacões, tsunami, ciclone, essas coisas? Gênesis 3, 17 e 18 diz que a terra recebeu uma maldição, a terra se tornou maldita por causa do pecado do homem. Está tudo escrito, queridos. Nós precisamos ler as Escrituras com a mente de Deus, renovar nossa mente. Deus não é culpado pelas coisas ruins que acontecem, porque Deus é bom em todo o tempo. Então, Deus concedeu ao homem o controle dessa terra. Deus é soberano, e Ele concedeu isso, porque se não fosse assim, se Deus estivesse no controle de tudo, como às vezes a gente canta e prega, Deus não está no controle de tudo. Se Deus estivesse no controle de tudo, nós não precisaríamos orar. Não precisa orar. Então esse negócio de orar sem cessar, então esse negócio de Jesus disse, vocês têm que orar dessa forma. Lá em Lucas 18 ele conta uma parábola sobre a necessidade de orar em todo tempo e ser perseverante em oração, aquela parábola do juiz iníquo, e várias outras passagens. Jesus disse, olha, essa caixa só sai com jejum e oração. A Bíblia está cheia de oração, de comandos da parte de Deus para orar. Se Deus estivesse no controle de tudo, todas as coisas, nem precisaríamos orar. Na verdade, seria até contraditório orar. Já que Deus está no controle, não vai adiantar eu orar. Deus não está no controle, sabe por quê? Porque Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, com a capacidade do livre-arbítrio. O que é isso? Possibilidade de escolha. É isso que é livre-arbítrio. Nós podemos escolher usar uma roupa de manga curta, de manga comprida, usar uma roupa branca, preta, azul, verde, amarelo. Nós podemos escolher o que nós vamos comer, para onde nós vamos ir, o que nós vamos falar, para onde nós vamos olhar, a quem nós vamos ouvir. É ou não é, pessoal? Nós temos essa capacidade de escolha. Deus não controla cada detalhe. Ele deixou você morar nessa casa e deu a você autoridade. E aí sim, é por isso que nós precisamos orar. Precisamos orar porque nós precisamos da intervenção do céu aqui na terra. Nós precisamos da intervenção do reino de Deus aqui no nosso reino, aqui na nossa colônia chamada terra. Nós precisamos pedir a intervenção de Deus. A oração, então, não é uma opção, a oração é uma necessidade do homem, porque se nós não orarmos, o céu não vai intervir. Sabe, é como se você, voltando àquele exemplo da casa, você está morando alugado, e aí de repente tem um problema na instalação hidráulica, e tem um vazamento. Você pode resolver sozinho, mas se você sabe que o dono pode resolver, você chama para que ele resolva. Se você não chamar o dono, você que vai ter que se virar, você que vai ter que resolver sozinho. E é assim que nós estamos vivendo aqui na terra. Nós, homens, seres humanos, estamos nos virando, e muito mal, por sinal. Mas não precisa ser assim. Você entende agora por que nós precisamos orar? Porque Deus está desejoso de intervir na nossa história. Deus deseja intervir na sua causa.
Deus deseja mudar a sua história, mas você precisa pedir, você precisa clamar por Ele, você precisa chamar por Ele. Isso é que é oração. Pai, vem, intervém na minha causa, intervém na minha história, transforma essa nação, muda a história de corrupção da nossa nação. Amém, pessoal? Muda a história de desgraças, de divórcios. Vamos clamar a Deus por essas coisas, queridos. Não podemos, sabe, as coisas que acontecem, elas são resultado, elas são da vontade, não de Deus, mas dos homens. Não é a vontade permissiva de Deus, é a vontade permissiva do homem. Porque o homem permite, porque o homem se omite, e nós como igreja, que temos ou deveríamos ter a consciência dessas coisas, nós temos a responsabilidade de mudar a nossa história. Nós não podemos assistir passivamente as coisas acontecerem. Tudo uma desgraça, doenças, corrupção, violência, tudo quanto é desgraça acontecendo, e a gente assistindo de braços cruzados e ainda culpando a Deus. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar a nossa história. Nós precisamos mudar a história da nossa nação. Nós precisamos mudar a história das nações. Esse é o nosso chamado. Por isso Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Nós precisamos ir. O chamado não é tragam as pessoas. O chamado é: vão vocês até elas. Vão até elas. Levem o meu reino. O reino de Deus não está ali nem acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Nós precisamos ir, nós precisamos levar o reino, e por isso nós precisamos interceder. Intercessão. Deus concedeu essa autoridade ao homem, e quando Deus fez isso, queridos, Deus então, sabe o que Ele fez? Ele nos deu o privilégio de sermos cooperadores para os propósitos dele sobre a terra. É isso que diz lá em 1 Coríntios 3,9, que nós somos cooperadores de Deus. Nós precisamos então concordar com Deus. Nós precisamos ajustar a nossa vontade à vontade de Deus, para que tenhamos uma oração eficaz. Nós precisamos renovar a nossa mente, alinhar os nossos pensamentos, os nossos desejos aos desejos de Deus, alinhar os nossos planos aos planos de Deus, alinhar tudo aquilo que nós vivemos à maneira de viver que Deus estabeleceu através de Jesus. Assim nós temos uma oração eficaz, quando nós temos a mente de Cristo, que nos está destinada, conforme a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios. Nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos então fazer da nossa vontade a vontade dele, para trazer a vontade dele aqui para a terra. Se nós não fizermos isso, nós vamos deixar a terra vulnerável, nós vamos deixar a terra suscetível do pecado e dos ataques de Satanás. Então a oração é essencial para transformarmos esse mundo. A oração é essencial para que o céu intervenha. Os céus precisam de você para impactar a terra. Amém, pessoal? Você pode fazer a diferença. A terra precisa dos céus. Sem os céus a terra não conseguirá. Mas sem você e eu orando, o céu não poderá. Anotou essa? Mas como a terra foi dada aos filhos dos homens, eles só vão intervir se nós orarmos, se nós trazermos à existência as coisas que não são, como se já fossem. Nós somos chamados a orar com propósito, orar com entendimento, orar sabendo o que nós estamos fazendo, orar para mudar as circunstâncias. Pergunte agora da pessoa aí:
por quem eu devo orar então? Perguntei. Responde para ele assim: por todos. Isso está lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades, está escrito aqui, orar pelo nosso presidente, orar pelos nossos deputados e senadores, orar pelo nosso governador, pelos deputados estaduais, pelo prefeito, pelos vereadores. Precisamos orar. Não adianta, querido, você reclamar se você não faz nada. Não adianta você reclamar deles se você, que detém essa chave do reino, não fizer nada. A chave está nas suas mãos. Jesus disse: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Isso é a autoridade que Deus concedeu à sua igreja. Amém? Então nós devemos orar por todas as pessoas, orar pelas nações, orar pelos pecadores. Lá em Ezequiel, no capítulo 22, há um texto em que Deus fala de uma cidade sanguinária, cheia de abominações, idolatria, violência, corrupção, de famílias destruídas, de injustiça social, de desprezo a Deus. Gente, está tudo lá. Tudo lá. Essas coisas que eu falei, você pode dizer: isso aqui eu não vejo acontecer isso, não vejo acontecer isso em Manaus, eu vejo acontecer isso no Brasil. Isso acontecia lá, Ezequiel 22. Não estou acrescentando nada, está tudo isso lá. Deus disse assim: essa cidade vai ser destruída. Não tem jeito, porque está cheia de abominações, de idolatria, de famílias destruídas, de divórcio, de desprezo a Deus. Mas Deus envia seus profetas para anunciar, para alertar o povo, e Deus espera que alguém interceda. O versículo 30 diz assim: busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. A ninguém achei. Eu quero dizer para você que Deus continua buscando intercessores. Se não houver intercessores, haverá destruição. Nós precisamos orar, interceder. Sabe, muitas vezes, queridos, nós nos apressamos a julgar as pessoas, a condenar as pessoas por causa do pecado delas, e secretamente a gente acaba desejando até que Deus venha punir esse iníquo, esse injusto, esse ímpio. Mas esse não é o espírito da coisa. Você lembra? Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Jesus estava indo, eu vou ler aqui para vocês. Quando se completaram os dias para a sua assunção, ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes prepararem pousada. Mas os samaritanos não o receberam, porque ele estava indo para Jerusalém. Você sabe que havia intriga entre os judeus e os samaritanos. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, assim como Elias fez? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Ei, Jesus não veio para destruir as pessoas, ele veio para salvar. Sabe, muitas vezes eu vi, quando o Ricardo Boechat morreu, saiu um monte de vídeo lá dizendo porque ele era ateu, ele blasfemou contra Deus, Deus é que matou, Deus é que deu a pane naquele helicóptero e fez ele cair. Gente, se fosse assim, quem que ia sobrar?
Será que nenhum de nós nunca blasfemou contra Deus, nunca foi desobediente, nunca foi rebelde? Deus não veio. Olha só, nós estamos no ano aceitável do Senhor. Nós estamos no tempo da graça, nós estamos no tempo da oportunidade. Foi isso que Jesus veio fazer aqui na terra. Olha o que ele disse lá em Lucas capítulo 4. O Espírito, ele leu a passagem. Jesus pegou lá na sinagoga e leu a passagem de Isaías que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele fechou o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Os olhos de todos estavam fitos nele na sinagoga. E então ele disse: hoje se cumpriu essas escrituras aos nossos ouvidos. Hoje se cumpriu. Esse é o tempo chamado hoje. Esse é o tempo do ano aceitável do Senhor. Ei, Jesus veio para salvar os homens, não para destruí-los. Por isso nós precisamos interceder pelas pessoas, por isso nós precisamos orar pelas pessoas. Esse é o desejo de Deus, que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus não amou alguns de tal maneira, Deus não amou os privilegiados de tal maneira para enviar Jesus para esses. Deus enviou para todos. Em Tito, Paulo disse: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Só que é preciso que os homens creiam. Como crerão se não há quem pregue? Por isso nós precisamos pregar, e nós precisamos orar, e nós precisamos interceder, porque Jesus veio para salvar. E Jesus disse: vocês vão dar continuidade à minha obra, e vocês vão fazer obras ainda maiores, porque eu estou indo para o Pai. Então é o nosso chamado interceder pelos homens. Nós estamos aqui para buscar e salvar o que se havia perdido. Não estamos aqui para condenar, não estamos aqui para botar o dedo na cara. Nós estamos aqui para proclamar liberdade aos cativos, para dizer: ei, você pode ser livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, pelo que eu devorar? Pergunta aí, pelo que eu devorar? Perguntou? Você pode orar por salvação, por cura, por libertação. Foi isso no texto que nós lemos. Jesus veio para dar vista aos cegos. Jesus veio para pôr em liberdade os oprimidos. Veio para proclamar libertação aos cativos. Esse é o ano aceitável do Senhor. Jesus veio para tirar os pecados das pessoas, amém? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos concordam com isso? Digam amém. Mas o mesmo Jesus que veio para tirar os pecados das pessoas é o mesmo Jesus que veio para curar de toda enfermidade. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O mesmo Jesus que veio para perdoar os nossos pecados. Por isso que Ele diz assim para aquele paralítico que foi colocado sobre o telhado pelos amigos: o que é mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta e anda? Porque os fariseus ficaram em polvorosa, os religiosos ficaram agoniados com isso. Mas como esse negócio de curar? Onde já se viu isso? Jesus disse assim: olha, vocês buscam nas escrituras as respostas, pois elas mesmas testificam de mim. E essas são as escrituras que mostram que o mesmo Jesus que veio para salvar e perdoar os pecados é o Jesus que veio para curar e tirar as nossas dores e enfermidades. Deus não manda a enfermidade sobre você. A enfermidade não vem de Deus. A obra do Messias é tirar a enfermidade, queridos. Você vê Jesus colocando enfermidade sobre alguém, chegando assim: olha, você está muito orgulhoso, pega um câncer. Você é um soberbo, toma AIDS. Você vê isso?
Ao contrário, Jesus curou. E curou inclusive aqueles que a gente diz assim, esses ingratos. Lembra dos leprosos? 10 foram curados, só um veio agradecer. O que Jesus fez? Mandou de volta a doença? Não, porque ele veio para trazer cura, não para trazer doença. Jesus veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar de toda opressão maligna. Ele é o mesmo que cura, que salva, que liberta. Batiza no Espírito Santo também, né? Para a gente completar. Jesus, Ele só faz coisas boas. E nós como igreja somos chamados a completar a obra dele aqui nessa terra. A dar continuidade na obra dele nessa terra. Para que todos sejam alcançados. Fique de pé agora. A palavra de Deus nos diz, preste atenção, não se distraia, nós já vamos terminar. Eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero dizer para você, que nós somos chamados para orar, e orar com fé. O que é orar com fé? É crendo na palavra de Deus, crendo que Deus deseja atender a sua oração. Você lembra que Jesus disse? Tudo quando pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Tende fé em Deus. Pai, eu sei que sempre me ouves. Eu te agradeço porque me ouviste naquilo que eu ainda vou fazer, que é trazer o teu reino ao ressuscitar Lázaro. Creia, deixe o Espírito de Deus entrar no seu coração para aumentar o seu nível de fé. Ele faz isso na sua vida, dê espaço para Ele. Permita que Ele aumente o seu nível de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo ministrar a palavra no seu coração. Abra os seus ouvidos para que a palavra entre e faça morada no seu coração. Porque nós precisamos crer, orar com fé. Então orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O outro requisito para você alcançar a sua resposta em oração é buscar a Deus com todo o seu coração, é buscar a Deus com toda a intensidade. Não é orar como se estivesse lendo um jornal, como se estivesse falando das notícias do dia anterior para alguém. É orar crendo e buscando de todo o coração. É buscar com intensidade, com paixão, com fervor, com vida. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Isso é oração, queridos. E nós vamos orar agora. E eu quero que você coloque a sua causa diante de Deus agora. A sua causa, ou a causa de alguém nessa hora. E nós vamos começar orando agora por família. Vamos orar pela sua família agora. Vamos orar pela sua família. É desejo de Deus que a sua família seja salva. Por isso que Ele colocou na boca
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixe o Espírito Santo falar através de você e declarar essa verdade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Creia nisso. Quando ele alcançou o carcereiro que prendia Paulo, Paulo então disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus deseja isso, alcançar a sua família, toda ela, toda a sua família. Vamos orar. Coloque agora diante de Deus a sua vida, coloque diante de Deus a sua família. Pai, nessa hora nós levantamos as nossas mãos em